Dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. A palavra de hoje está em Jeremias, capítulo 35, versículo de 1 adiante, que nos diz assim: Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Josias, filho de Jeremias, filho de Rabazínias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. Os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, sobre de Maaseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhe disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filha de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, e edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem sementeio, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos tudo que fizemos, segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia essa terra, dissemos: Vinde e refugiemos em Jerusalém, por causa dos exércitos dos caldeus e dos sírios. Assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Caso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes a minhas palavras, diz o Senhor, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens do seu pai, a mim, porém que começamos de madrugada. Vos tenho falado, não me obedecesse, começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do mau caminho, fazei boas as vossas ações, não sigais os outros deuses, para que servi-los, assim ficareis na terra que vos dei, e vós outros e os vossos pais, mas não me inclinaste os ouvidos, nem me obedeceste a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram os mandamentos do seu pai, que lhes ordenará, mas não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que me trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo mal não farei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecesse ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardasse todos os meus preceitos, e tudo fizesse segundo vos ordenou. Por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que deseja na minha presença. Amém. Essa orientação de Deus no seu povo não é complicada. Não poderia ser mais simples. O juízo viria porque eles não ouviram.
Deus quer que ouçamos, podemos optar por levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Ao permitir que Satanás nos alimente com mentiras e manipule nossa vida, todo pecado começa com um pensamento, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a desvaidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a intercedência. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 22. Se não controlarmos a mente, o diabo nos manipulará. Você precisa se preencher de um monitora o que lhe entra na mente. O programa da TV você assiste? Que revista e livros lê? Que música e programa de rádio ou CDs ouve? Eles enchem a mente com pensamentos piedosos e lhe alimentam o espírito de modo a sentir-se enriquecida em paz e abençoada, ou levam a sentir-se vazia, confusa, ansiosa e tenebrosa. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Quando enchemos a mente com a palavra de Deus e com aquilo que o glorifica, não deixamos espaço para a propaganda do inimigo. Recusa-se a nutrir pensamentos maldosos. É parte do processo de resistência ao diabo. Não viva confusa, oprimida. Em vez disso, peça a Deus clareza, conhecimento e discernimento por ouvir a tua voz. Uma oração para nos modificar o nosso pensamento. Deus, ajuda-me a ser uma boa ouvinte da sua voz, falando ao meu coração. Não quero abafá-la com ruído, com muitas atividades da minha vida. Ressona ao meu coração e limpa-o de tudo que te desagrada.